A nossa primeira convidada de hoje é considerada uma das maiores cientistas do agronegócio mundial e acaba de conquistar o maior reconhecimento da área, o World Food Prize, conhecido como Nobel da Agricultura. Com mais de 40 anos de carreira, Mariângela Hungria revolucionou o uso de bioinsumos no campo, especialmente com a introdução de bactérias fixadoras de nitrogênio, que hoje garantem economia bilionária ao país e preservação ambiental. Mas antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Nascida em Itapetininga, interior de São Paulo, Mariângela Hungria trocou a expectativa de uma carreira tradicional pela paixão pela terra. Formada em agronomia, desde cedo sabia que queria investigar a vida invisível que move o solo. Inspirada por um livro de microbiologistas aos 8 anos, construiu uma carreira dedicada ao uso de biológicos na agricultura, com impacto direto na produtividade, sustentabilidade e recuperação de pastagens degradadas. Mãe de uma menina e guiada pela força da família, Mariângela é reconhecida internacionalmente como uma das maiores cientistas do agro. Seu protagonismo está em cada solo regenerado, em cada lavoura que prospera com ciência e em cada mulher que vê nela o exemplo de que é possível transformar o mundo de dentro da terra. Obrigada, Mariângela. É um prazer imenso, uma honra poder receber você aqui na Protagonista para inspirar tantas mulheres. Eu que agradeço essa oportunidade e se a gente tiver oportunidade de inspirar uma só, já vamos estar no lucro hoje, né? Nossa, você, né, é um exemplo para muitas mulheres, não só mulheres e homens, também um orgulho aqui, né, para o Brasil, para a nossa agricultura. Vai ser muito bom poder te conhecer um pouquinho mais. Então, a gente viu ali, né, na abertura que você se inspirou num livro, né, de microbiologia aos 8 anos de idade. Ou seja, você já nasceu apaixonada pelo campo. Como é que foi esse seu início e por que escolher a agricultura? Por que escolher essa ciência tão difícil, né, da microbiologia? Então, eu, na verdade, tive uma protagonista mágica na minha vida, que foi a minha avó. Minha avó era professora de ciências e ela era fantástica. Eu tinha uma curiosidade científica, assim, acho que desde que eu nasci, e minha avó percebeu isso. E ela, então, sempre me incentivava, ela chegava da aula e tinha ainda paciência de fazer experiências comigo no quintal de casa e me explicava as coisas, lia os livros dela de ciências comigo. E daí, aos 8 anos, ela me deu o livro que chamava Caçadores de Micróbios. Era férias, eu passei a noite lendo, eu fiquei fascinada. E no dia seguinte eu falei, vó, eu decidi que eu quero ser microbiologista. Mas só que daí acho que ela me conhecia tão bem que só tinha homens, né, microbiologistas. Daí logo depois ela me deu o livro que era a biografia da Madame Curie. E eu falei assim, nossa, então pode ter mulher cientista? Ah, vó, eu realmente quero ser uma cientista microbiologista. E desde então era minha vocação. Mas eu também ficava muito tocada quando eu via pessoas com fome na rua. Minha avó também sempre dava, tinha os pratos lá que ela dava comida para pessoas que vinham pedir em casa. E eu falei, vó, eu quero ter uma profissão que eu possa ajudar a ter pessoas com menos fome no mundo. Então, naturalmente, eu não tinha família de agro, era uma menina de cidade, depois vim até para São Paulo para estudar, mas eu fui para a agronomia por causa dessa vontade que eu tinha de produção de alimentos, mas sempre voltada ao sonho de trabalhar com agricultura, e biológicos na agricultura. E aí, 40 anos de Embrapa, o que mais te marcou, né? Quais foram esses desafios que você enfrentou, né? A resiliência que você teve que ter para ficar 40 anos, né, e conquistar tudo que você conquistou, ser nossa referência? Olha, até isso do prêmio, eu falo que o prêmio é um conjunto, que eu acho que foi um conjunto, porque ele foi, acho que por toda essa carreira de 4 décadas e por resistência, resiliência e perseverança, que na verdade começaram lá na escolha da própria agronomia. E que foi uma escolha difícil, porque era uma profissão majoritariamente masculina e não só... O problema não era ser majoritariamente masculina, era ser majoritariamente machista, né? Porque poderia ser masculina sem ser machista. E trabalhando com biológicos numa época que
a gente deve, eu gosto muito de colocar o contexto na sua época. Era extremamente importante, o Brasil passava de importador de alimentos a ter um certo equilíbrio na produção de alimentos e até pensar em exportação. Mas para isso ele estava adotando a Revolução Verde, né, de Norman Borlaug, que até foi o protagonista que ganhou por causa dessa Revolução Verde o Prêmio Nobel da Paz e aplicou isso na fundação que leva o nome dele, que deu esse prêmio que hoje eu recebo, porque não existe essa categoria de alimentação, agricultura no Nobel. Ele ganhou por quê? Porque ele revolucionou a produção de agricultura na época que se pensava que a humanidade estava passando por um processo que ia morrer de fome, porque a população crescia exponencialmente, a produção de alimentos não, e ele provou que por melhoramento e adubação química pesada, não, era possível produzir muito mais alimentos. Tirou milhões de pessoas da fome, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso, e eu entrei na faculdade no auge disso. Então era adubação química, muito importante na época, mas não tinha espaço para os biológicos que eu queria. Então todo mundo, foi um desafio, as pessoas falavam muito que eu estava com as escolhas totalmente erradas, entendeu? Que eu não ia ter futuro naquilo. Ainda para piorar um pouco a situação, eu fiquei grávida por acidente no segundo ano da faculdade, daí eu tive depois uma filha com necessidades especiais. Nossa, então eu era, sabe o que é um pacote do improvável? Mulher na agronomia, sem fazendas, né, sem família no agro, com 2 filhas, uma com necessidades especiais e querendo trabalhar com biológicos que eram inviáveis na agricultura. Mas é interessante que eu nunca tive dúvidas de que esse era o caminho que eu queria seguir, sabe? Nunca desviei 1 centímetro. E então eu fui fazer o mestrado, porque eu realmente queria ser uma cientista, né? E fui fazer o doutorado daí no Rio de Janeiro, com a segunda grande protagonista da minha vida, que foi minha mentora científica, a doutora Joana Dobereiner, que era a mulher que mais sabia de microbiologia aplicada à agricultura no Brasil e uma das mais famosas do mundo. Então eu falei, tem que ir lá com essa mulher. E ela trabalhava na Embrapa, agrobiologia. 8 meses depois ela me chamou e me contratou. Para você ver, também era uma mulher pioneira à frente do seu tempo, porque tinham vários homens lá que ela poderia ter contratado sem problemas, limitações como eu tinha. Mas ela não viu essas limitações que um homem poderia ver. Ela viu a paixão que eu tinha e o comprometimento que eu tinha na ciência e me escolheu, a mais improvável, né? Me escolheu. E assim eu comecei minha carreira na Embrapa. E qual que é a importância de uma instituição pública como a Embrapa? É a importância que ela acreditou e investiu 4 décadas numa coisa que lá no começo ninguém acreditava, entendeu? Que eram esses biológicos na agricultura. E isso deu retorno, investir nisso? Para você ter ideia, só na última safra, só na cultura da safra, na última safra, esses micro-organismos que a gente trabalhou na soja economizaram 25 bilhões de dólares para o país, que deixaram de ser usados em fertilizantes nitrogenados, fora que evitaram a emissão de 250 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Então, esse é o retorno que uma empresa pública dá. Ela dá à sociedade, ela dá do pequeno ao grande agricultor. Empresas privadas são importantes? Sim, são de extrema importância, mas elas visam o lucro, elas dão emprego e são muito importantes para o país. Mas isso de sustentabilidade na agricultura, o papel dos biológicos, sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária, tudo isso é resultado de investimento em empresa pública. E às vezes as pessoas falam, a gente fica muito triste que vê lá, a Embrapa, empresa deficitária do governo. Não, a gente não tem lucro, a gente não vende nada, mas a gente tem metodologias para avaliar o que nós fazemos, o nosso retorno à sociedade. Nós temos uma metodologia científica chamada balanço social,
E só esse ano, neste ano, por exemplo, foi comprovado que cada R$1 investido na Embrapa deu R$25 de retorno à sociedade. É isso que uma empresa pública faz e só empresa sendo pública faz isso. Interessantíssimo. Acho que tem 2 ganchos que eu gostaria de conversar com você. Principalmente esse que uma mulher lá atrás viu o seu potencial e abriu espaço para você. A gente acredita muito, óbvio que tem muitos homens que hoje também abrem espaço para as mulheres, mas como é importante, né? Uma outra mulher olhar para a cadeira que ela ocupa naquele momento e poder sim dar oportunidade para outras mulheres. Não ver como uma concorrência, né? Como às vezes acontece, mas sim como uma oportunidade de que aquela mulher vai continuar deixando essa equidade um pouco melhor, né? Não, e o que eu acho é que hoje, olha, isso foi há 40 anos, olha como a doutora Joana era à frente do seu tempo, porque eu vejo hoje, e eu posso falar que magoa muito mais você sofrer um preconceito por parte de uma mulher do que por parte de um homem. Que parece que de homem você está meio preparada, sabe? Parece que você está assim preparada, mas quando vem de uma mulher parece que você desmonta. E não dá para entender, entendeu? Por que mulheres às vezes cobram tanto e tem tanto preconceito contra outras mulheres? É incrível. Agora entrando um pouco no seu trabalho, né, de bactérias fixadoras de nitrogênio, que hoje é referência mundial, como a gente falou aqui, você podia explicar para a gente de forma simples, né, como é que essa tecnologia funciona e o impacto prático no dia a dia do produtor? Então, eu vou explicar o carro-chefe, né, da minha carreira, que é esse que a gente chama de fixação biológica do nitrogênio. O nitrogênio é o nutriente que todo mundo precisa mais. Por quê? Porque ele faz parte do DNA, do RNA, aminoácidos, proteínas. E as plantas precisam muito de nitrogênio. A soja, então, por exemplo, que é muito rica em proteína, precisa muito de nitrogênio. E da onde vem esse nitrogênio? Daí, olha só o paradoxo que é. Esse ar aqui que a gente respira, quase 80% é nitrogênio. Mas ninguém consegue aproveitar, porque são 2 átomos de N com uma ligação tripla muito forte entre eles. E ninguém consegue quebrar esses átomos. Mas lá umas bactérias, há bilhões de anos, conseguiram ter uma enzima na evolução delas que consegue quebrar esse nitrogênio. Essas bactérias, quando apareceram daí, porque elas eram antes que tivesse qualquer planta aqui na face da Terra, quando surgiram as plantas, elas começaram a se associar com as plantas em diferentes graus ali e passaram a fazer uma troca com as plantas. Falaram, olha, a gente quebra esse nitrogênio e dá para vocês pagam a gente com o carbono da fotossíntese. Vamos fazer essa parceria? E as plantas falaram, tá, vamos fazer. E começaram a fazer essa parceria. E a parceria mais perfeita é com algumas leguminosas, como a soja, com feijão, com feijão calpi, que consegue até fornecer todo o nitrogênio que essas plantas precisam. E o que acontece? Nem todas as plantas têm essa parceria então é preciso ter nitrogênio para essas plantas. Então, em 1910 foi feito 2 químicos, né, fizeram um processo chamado Haber-Bosch, que é o processo que faz a síntese química. Ele usa esse mesmo nitrogênio do ar, imagina, para fazer isso que as bactérias lá fazem de graça para a gente, eles precisam dar 6 barris de petróleo de energia, porque precisa temperatura de 500 graus Celsius, 300 atmosferas de pressão para quebrar esse nitrogênio e transformar no fertilizante que vai para a planta. Então, é um processo que precisa muita energia, caríssimo. Para você ter ideia, para 1 quilo de nitrogênio fertilizante equivale a 10 quilos de CO2 equivalente. Então, a gente maximiza, eu dediquei minha vida a maximizar a oportunidade dessas bactérias oferecerem nitrogênio às plantas e não o nitrogênio fertilizante. A substituir total ou parcialmente o fertilizante químico pelo biológico. Interessantíssimo. O futuro é sustentável e o Brasil tem um papel fundamental
dentro desse processo. A gente está aí com o COP30, é o momento da gente mostrar tudo isso que, como você mesmo trouxe, a Embrapa faz com maestria, né? Então, eu acho até que esse prêmio é uma grande oportunidade, e eu tenho dado até várias entrevistas ao exterior, porque o que acontece? Nós temos maus agricultores? Nós temos, mas infelizmente maus agricultores que acabam virando notícia no exterior, né? Mas eu trabalho com agricultores assim, dos pequenos, movimentos sem terra, até o maior exportador, e posso falar que a grande maioria dos agricultores brasileiros, ela é preocupada com a sustentabilidade, eles perguntam sobre a saúde do solo, eles estão preocupados com as mudanças climáticas globais, eles querem fazer a preservação dos solos, da fertilidade. Então, eu tenho tentado transmitir essa imagem que a grande maioria dos agricultores brasileiros e que a nossa agricultura é sustentável. Nós podemos melhorar muito, e até o final da minha carreira eu quero dedicar aquilo que eu acho que é o nosso maior passivo ambiental, que é a recuperação de pastagens degradadas. Mas nós somos sim exemplo de sustentabilidade. Caso contrário, nós não seríamos o que nós somos hoje, os líderes mundiais de uso de biológicos na agricultura. Então, eu quero ser um porta-voz dessa mensagem de que nós somos líderes do plantio direto, de várias tecnologias sustentáveis. Nós somos sim e queremos caminhar cada vez mais para uma maior sustentabilidade. É a revolução dos bioinsumos, né? Exato. Eu falo que agora é a micro-revolução verde, porque a gente teve a Revolução Verde do Norman Borlaug, agora é a micro, que é dos micro-organismos e biológica. Quais você acredita que são os próximos passos? Os passos é a gente caminhar cada vez mais. Eu acho muito interessante que a gente nem fala mais de agricultura sustentável, a gente está falando de agricultura regenerativa, porque nós queremos nem sustentabilidade daquela ideia, né, de manutenção de uma produção, não. A gente quer regenerar coisas que a gente perdeu, entendeu? Regenerar as pastagens degradadas, regenerar a fertilidade, a saúde dos nossos solos. Esse é o rumo cada vez mais biológicos. Nós somos os líderes do uso de biológicos na agricultura, mas hoje eles representam 10, 15% em relação aos químicos. Nós podemos avançar aí tranquilamente com o que nós temos hoje para 50%, 60%. Então, eu acho que a gente tem um futuro muito bom em termos de agricultura regenerativa. E agora eu queria muito, Mariângela, que você falasse pra gente, né, toda essa sua carreira, todos os desafios que você passou, o que você aprendeu que você também poderia compartilhar com as mulheres que assistem a gente agora e estão nesse processo, né, de tentarem cada vez mais mostrar para que vieram, que conhecem do tema com propriedade, né? Qual seria o conselho que você daria para essas mulheres? Então, primeiro que, como eu falei, eu sempre fui taxada de que era o pacote mais improvável, né? E as pessoas também sempre criticavam muito a parte de família, né? E eu não seria uma mãe feliz se eu não tivesse tido a oportunidade de ser uma profissional feliz. Eu não seria uma profissional feliz se eu não tivesse tido a oportunidade de ser uma mãe feliz também. Eu tive épocas em minha vida, por exemplo, de saúde da minha filha, que eu tive que dedicar mais tempo à minha família, e outras épocas que as coisas estavam bem, pude dedicar mais tempo ao trabalho. Então, existe esse balanço e no final tudo dá certo. Então, para não se desesperar, se de repente tem um problema, precisa dar mais tempo aqui ou precisa dar mais tempo lá, e que não ouvir nãos, sabe? Ouvir tantos nãos na vida, e os nãos devem fortalecer a gente e não derrubar a gente. Então, ser perseverante, não acreditar nas limitações e principalmente que você pode ser o que você quiser, sabe? Não aceitar que você não pode ser isso, não pode ser aquilo. Você pode ser o que você quiser. Muito, muito interessante. E com tantos prêmios, né, sendo uma mulher que nos inspira tanto, Mariângela, quais são os próximos passos, né? O que você deseja para o futuro, né? Tanto para o nosso futuro, para o futuro das mulheres dentro do nosso agronegócio, quanto também para o seu futuro?
Olha, eu para o meu futuro eu quero terminar a minha carreira com essa parte de recuperação de pastagens degradadas, porque a nossa área com pastagens ela é quase mais do que 2 vezes a área com todas as culturas. 60% dessas áreas elas estão em algum estágio de degradação e eu comecei há uns 10 anos esse trabalho, a gente tem tido resultados fantásticos com o uso de micro-organismos para recuperar a saúde desses solos, porque a gente precisa de químicos, porque estão muito degradados, mas só o químico você não consegue, um solo sem vida, você não consegue. O químico ele é até perdido, não consegue nem fixar o químico. Então, recuperar a saúde, a vida desses solos, é isso que eu quero dedicar. E principalmente, uma coisa interessante é que eu fui fazer agronomia porque eu queria essa parte de, eu não quero pessoas passando fome. E há uns 3 anos eu faço parte da Academia Brasileira de Ciências e sou membro da diretoria e automaticamente lá também a presidente, outra mulher inspiradora, fantástica, a professora Helena Nader, natural, agronomia, você vai para o grupo de trabalho de segurança alimentar. E ela me designou, então, para fazer estudos sobre segurança alimentar. Então, eu me aprofundei muito nos estudos, até resultou aqui esse livro, que ele está disponível de graça no site da Academia Brasileira de Ciências, um PDF. E eu aprendi tanto aqui com esse livro, porque o que eu aprendi? A produção de alimentos em si, ela é 30%, 40% só do problema. Então, e que a ciência, a gente está preparado no Brasil para resolver esse problema. Hoje a gente produz comida para 1 bilhão de pessoas no mundo e nós, no final da pandemia, quando saiu o livro, a gente tinha 33 milhões de brasileiros passando fome. Hoje melhorou um pouco, mas ainda temos 10 milhões, isso é um absurdo. E aqui a gente mostra que a ciência começa lá com a ciência de dados para resolver esse problema de segurança alimentar e nutricional, porque a gente tem que saber onde estão essas pessoas que passam fome. Com a economia, a gente tem que fazer estudos econômicos para saber quanto seria uma cesta básica para dar a essa família. Não é assim que eu falo, eu vou dar 200, 300, você tem que saber. Muito educação, né? Nós temos que educar uma nova geração que saiba comer nutricionalmente, a parte de comunicação, como que a gente vai comunicar isso, e especialmente aqui um capítulo que me toca muito, é o capítulo das mulheres, sabe? E eu tenho dedicado esse prêmio, eu tenho falado desse prêmio que eu ganhei, justamente às mulheres, porque as mulheres são essenciais. Se não fossem as mulheres, nosso problema de segurança alimentar seria muito maior. Só que o papel das mulheres ele é muito invisível nisso. Ele começa lá com as mulheres, nas hortas domésticas, comunitárias, nas plantas medicinais, nos saberes que passam de geração para geração, como preparar esses alimentos, nas merendeiras que preparam a alimentação das crianças na escola, e vai até nós mulheres agrônomas, extensionistas e pesquisadores. O nosso papel ainda é muito invisível e nós somos fundamentais para a segurança alimentar e nutricional. E eu realmente quero me aprofundar muito em aumentar a visibilidade das mulheres nessa coisa tão importante que é agora, eu sei, não só produzir os alimentos como eu sempre quis, mas toda essa cadeia da segurança alimentar e nutricional. Inspirador, Mariângela, que bom poder te ouvir, me inspirar e fazer com que tantas outras aqui que estão assistindo a gente também se inspirem com a sua história. A gente vai deixar também o PDF, então, disponível dentro do site da Protagonista, para as mulheres que quiserem e os homens também que quiserem ter acesso ao processo. Contamos muito com você para abrir espaço, para abrir caminho para outras mulheres. Conta com a Protagonista para o que você precisar, estamos aqui à disposição, Quero cada vez mais poder ajudar, eu acho que é o que você falou, A gente tem aqui um slogan que é: quando uma mulher planta, todas colhem. Então, se uma dá a mão para a outra, o processo fica mais fácil, Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu que agradeço essa grande oportunidade de falar com mulheres e tentar inspirar pelo menos uma,